Olá, pequenos gênios! Tudo bom com vocês? Na aula de hoje, iremos começar nosso estudo a respeito de sistemas de capitalização. Hoje nós vamos ver o que são os juros simples. Se você ainda não conhece, fica de olho na aula de hoje, gênio! Então, vem comigo e segue essa lógica. Então vamos para mais uma aula, gênios! Hoje iremos começar os nossos estudos a respeito de matemática financeira, começando com juros simples. Bom, vamos começar falando o que são juros. Juros é justamente uma remuneração que é paga para quando você empresta uma quantidade de dinheiro para alguém ou então alguma instituição. Os juros funcionam da seguinte forma, pelo menos quando estamos falando de juros simples. Nós temos aqui que juros, que seria justamente, em uma analogia assim, seria o valor do aluguel a ser pago pelo dinheiro que vai ficar com você. Então, no caso, nós temos aqui que juros seria igual ao quê? Seria igual ao capital, e o capital, nós temos que entender que é justamente a quantia de dinheiro inicial que você, no caso, emprestou para alguém. Então, o capital vai se multiplicar pela taxa, e a taxa é justamente algo que é acordado entre as duas partes. Então, é justamente uma taxa de juros, que vai ditar como que os juros vão evoluir ao longo do tempo. E por isso, nós também temos aqui na fórmula a questão do tempo que leva até esse dinheiro ser devolvido. Nós temos uma outra fórmula que é muito importante quando tratamos de juros simples, que é justamente essa aqui, onde montante é igual a capital mais juros. O que isso quer dizer? Montante é justamente o valor final, ou seja, é o capital, que seria o dinheiro inicial que você tinha, que você emprestou, mais os juros. E os juros seriam justamente essa taxa de aluguel. Então, se você tem aqui o dinheiro inicial mais o que foi acrescido a isso, você vai ter o montante. É importante lembrar que juros podem estar trabalhando ao nosso favor ou contra nós. Pois imagine que você quer comprar um bem hoje. Digamos que ele custe R$100 e você divida ele em 10 vezes. Pode ser que isso incida juros, mas por quê? Porque no caso, alguém, ou o seu banco, ou então a própria loja que você comprou, está te emprestando dinheiro naquele momento, para que você possa efetuar sua compra na hora que você quiser, mesmo que você só pague depois. Ou seja, você está alugando dinheiro. Então, nós temos também aqui que considerar o quê? Quando nós juntamos essas duas fórmulas, nós chegamos nisso aqui, que seria o quê? Seria o montante, ou seja, o dinheiro final, o total, que vai ser igual ao capital, dinheiro inicial, multiplicado por 1 mais a taxa de juros multiplicado pelo tempo. E da onde que isso aqui surgiu? Nós temos aqui a fórmula de juros e na fórmula do montante nós temos os juros. Então aqui foi apenas a substituição. Trocou-se o J daqui, os juros, por CIT, C-I-T. E, ao trabalhar a fórmula, colocando os Cs em evidência, nós chegamos exatamente nessa fórmula, que já nos dá o montante ao final. Então, vamos fazer um exemplo apenas para fixar um pouco melhor a ideia de juros simples. Nós temos aqui um capital de R$500 que foi aplicado no regime de juros simples por uma taxa de 10% ao ano durante 3 anos. Então, agora a gente vai ter que determinar quais são os juros a serem pagos e também qual que é o montante, ou seja, o valor que ele vai receber ao final. Então, o que nós podemos fazer é calcular logo os juros. Então, nós vamos ter aqui que juros vai ser igual ao capital, que nós sabemos que é de R$500, e isso vai se multiplicar pela taxa e pelo tempo. Só que é muito importante que essas duas medidas estejam de acordo, elas sejam alinhadas. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos vendo aqui que a taxa é de 10% ao ano. Então, se nós vamos usar essa taxa, nós temos que usar um tempo equivalente, ou seja, em anos. Nós não podemos colocar o tempo em meses. E, ok, nós temos aqui o capital, que vai multiplicar pela taxa. A taxa é de 10%, só que nós não colocamos o número na sua forma percentual. Nós utilizamos a taxa na sua forma decimal, ou seja, basta dividir por 100.
Então, nós vamos ter 500, que vai se multiplicar por 0,1, que seria 10%. E isso se multiplica pelo tempo que o dinheiro ficou emprestado, ou seja, 3 anos. Ao realizar essa conta, nós vamos ver o seguinte: juros vai ser igual a 500 vezes 0,1 é a mesma coisa que 50. Então, 50 vezes 3, nós vamos ver que os juros foi de 150. E agora, já que nós sabemos tanto o capital quanto os juros, nós conseguimos facilmente descobrir o montante. Então, o que nós temos que fazer é o seguinte: nós vamos botar aqui que o montante vai ser igual ao capital, que era de R$500, somado com os juros a serem pagos, de 150. Então, o montante final, nós vamos reparar que vai ser de R$650. Então, é assim que nós trabalhamos com juros simples. Na próxima aula, iremos estudar como funcionam os juros compostos e vamos ver que existe uma pequena diferença, mas que ela pode ser tanto benéfica quanto prejudicial para a gente, dependendo de qual lado da mesa nós estamos dos juros. Nos vemos na próxima aula, Gênesis. Até lá!